Olá pessoal, bom dia. Então, Mariane, eu acabei excluindo por causa dos palavrões, né? Eu acabo perdendo a paciência e falo palavrões e eu mesmo reconheço e acabo, como é que se diz? Excluindo o vídeo, né? Mas eu queria falar só o seguinte, rapidinho. Por que que os caras têm tanto ódio do nosso presidente Lula, né? Por que que eles têm tanto ódio dele? É uma pergunta que não quer parar, né? Eles têm raiva do nosso presidente Lula, porque ele sempre será o meu presidente, como eu já falei, né? É exatamente pelo seguinte, né? Quem conhece a retrospectiva da dívida externa brasileira sabe do que eu estou falando, né? O Lula, né, a dívida externa foi adquirida lá em 24, em 1824, pelo governo pelo Império de Dom Pedro I. Né? Em 29 eles decretaram a primeira moratória no Brasil. Aí o que acontece? Em 1864 a 1870 teve a Guerra do Brasil-Paraguai. Aí a Inglaterra mandou os navios para o Brasil se defender da guerra contra o Paraguai e automaticamente obrigou o Brasil a pagar o preço dos navios, entendeu? Aí o que acontece? Como o Brasil já vinha de uma moratória e mais a guerra, as consequências daquela guerra, agravou a situação da dívida. Aí chegou até 1898, né, com o governo de Campos Salles, ele resumiu, né, aqueles empréstimos, né, que era um total de 17 empréstimos adquiridos no governo anteriormente no governo monarco, né, e ele resumiu num empréstimo só, que ficou conhecido na época como o Acordo Ruinoso. Né? Depois veio Getúlio Vargas com o Estado Novo, né? Suspendeu a negociação da dívida, Juscelino suspendeu a mesma coisa. Então o que acontece? Outros governos, os militares em 84, 85, né, pegaram muito dinheiro com o FMI. Né? Depois veio novos governos, veio Sarney, veio Collor, veio Fernando Henrique, com mais empréstimo ao FMI, entendeu? E a situação foi só agravando. Aí chegou Luiz Inácio Lula da Silva em 2002, né? E simplesmente ele chegou e falou, não, nós vamos manter, vamos pagar todos os acordos afirmados por esse governo, os acordos anteriores assinados por esse governo, por os governos anteriores, né? Porém, nós vamos suspender os novos empréstimos ao FMI. E assim fez, né? Em março de 2003, quando ele assumiu, né? Aí o que acontece? O Brasil naquela época tinha 37 bilhões de dólares, daria em torno de 300 e poucos milhões de reais. Né? Milhões, não é bilhões igual eu estava falando. Né? Eu pego, sabe, eu cabo milhões, né? Seria 37 bilhões de dólares, né? Feita a convenção em moeda corrente nacional, daria em torno de 300 e poucos milhões de reais, né? Que era o crédito que o Brasil tinha. Só que a dívida, ela ultrapassava 1 trilhão de reais, entendeu? Aí o que o Lula fez? O Lula fez o seguinte, ele pagou o FMI, né? Terminou de pagar o FMI, ele começou a recuperar o fundo das reservas. E o que é fundo de reserva, viu, Mariane? Só para você entender. O fundo das reservas, ela é o pulmão da economia brasileira. Por quê? Porque é o fundo das reservas que dá garantia aos investidores, entendeu? Porque ele é a garantia, então ele é o pulmão da economia, ele que dá estabilidade à moeda, entendeu? Então é por isso que ele é o pulmão. Então o Lula, nós tínhamos uma dívida lá em cima e um fundo lá embaixo. Ele recuperou o fundo até ultrapassar o valor da dívida e transformou o Brasil de um país devedor a credor, entendeu? Aí os investimentos voltaram, começou a gerar emprego, aumentou as exportações, né? O Brasil cresceu em todo segmento da economia brasileira, levando o PIB lá para cima, chegou a ser ele levou de 1,48 trilhões, né, naquela época, para 7,2 trilhões de reais, né, de dólares, ultrapassando a economia da poderosa Inglaterra, entendeu? Ou seja, o Brasil foi considerado a quinta maior economia do mundo, entendeu? Foi no governo Lula. E esse é o grande ódio que eles têm do Lula, por quê? Porque
tirou a mamata dele, acabou com a mamata deles, porque eles vivem do capital alocado, o capital especulativo. Ou seja, o que quer dizer que você quer dizer com isso, Tavares? Capital alocado, capital especulativo. É exatamente isso que eu estou falando. É o capital, é aquele dinheiro que eles ganham, não via produção, eles vivem de investimento, entendeu? Eles aplicam, entendeu? Dinheiro alocado, eles alugam aquele dinheiro, entendeu? Por isso que o nome eu falo de capital alocado, entendeu? Capital especulativo. E essa mamata acabou com o governo Lula. Esse é o grande motivo do ódio deles, entendeu? Porque qualquer probleminha que dava lá fora atingiu o Brasil. Hoje não. Esses caras estão no poder ainda porque, graças a essas grandes obras do Lula, senão eles nem já estavam mais no poder, porque não sustenta, entendeu? Essa é uma grande obra do Lula. Além do pré-sal que ele descobriu, né, a transposição do Rio São Francisco para a região do Nordeste, entendeu? E fez investimento em vários campos da economia, em todo o país, né? Foi beneficiado com isso, entendeu? As grandes obras do Lula, cara. Entendeu? Os governos do PT, os melhores governos. O Brasil nunca teve tão bem, cara. Entendeu? Então é isso, cara. Nós temos que defender a liberdade do Lula já, tanto o empresário quanto o trabalhador, como eu coloquei hoje de manhã, naquele post lá que eu publiquei, né? Que sem o capital, sem o empresário, o trabalhador não vive, e vice-versa, entendeu? Porque faz parte da mesma moeda, entendeu? Então nós temos que caminhar junto em defesa do Lula. É Lula livre, entendeu? Pela nossa soberania, entendeu? Pelo crescimento do Brasil e pela a volta da democracia. Porque eu não acredito que o Brasil vai ser considerado um país pacífico com o Lula preso, entendeu? Eu não acredito nisso. Cada um tem uma forma de pensar, mas eu mesmo não acredito, tá bom? Muito obrigado. Valeu, minha querida. Um forte abraço para você e fica com Deus, tá bom? Muito obrigado.